Shalom, queridos. Hoje, livro de Jonas, capítulo 1 de Jonas. Deus é bom. Sei que vocês já aprenderam o seu louvor, né? Aquele louvor gostoso, aqueles 2 hinos especiais que Deus me entregou na madrugada para que eu pudesse devolver para Ele. Tudo que a gente dá para Deus é que Ele já deu para a gente devolve. O que de nós mesmos não tem nada de bom para dar. Mas Ele nos entrega para a gente entregar para Ele. Ele me entregou esses 2 louvores para o discipulado e nós estamos devolvendo para Ele. Em cada discipulado nós louvamos, né? Oramos e também temos a palavra. E a palavra de hoje é Jonas, capítulo 1. Capítulo 1 de Jonas, profeta Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Não há nenhuma indicação de como Deus falou a Jonas para os verdadeiros profetas do Antigo Testamento. O modo pelo qual Deus lhes fala não era tão importante quanto o fato dele ter falado. Jonas. Vemos aqui a introdução com referência ao profeta. Então, o que é que nós vemos aqui? Na antiga aliança, o modo pelo qual Deus lhes falava não era tão importante quanto o fato dele ter falado. O importante é que ele falou. A maneira como ele falou, não mais importante. O importante é que Deus falou a Jonas. Então, nós vemos a grande cidade de Nínive. Ela é localizada na margem leste do rio Tigre, na Mesopotâmia. Foi uma cidade-estado influente desde a antiguidade. Uma cidade-estado compreendia a área ocupada por ela e o território à volta, inclusive as vilas vizinhas sob o seu controle. Nós vemos isso em Gênesis 10, 11 e 12. Reobote-ir, Calá, Recém, são mencionadas junto com Nínive, fazendo parte da grande cidade. Você lembra de Gênesis 10, de 11 a 12? Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia toda. Aqui está falando de uma cidade que Nínive fala da cidade-estado, e tem que saber o que é isso, cidade-estado. Uma cidade-estado compreendia uma área ocupada por ela e um território à volta, inclusive as vilas vizinhas, sob seu controle. E aí nós vemos em Gênesis falando sobre isso, como Reobote-ir, Calá, Rezém, são mencionadas junto com Nínive. Então lembra? Já falou bem no início dos nossos estudos, em Gênesis. Então agora já fica mais fácil. Por isso não se lê a Bíblia, é só um versículo decorado, porque a gente gosta do versículo e fica recitando o tempo todo. Não, a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que é desse jeito que a gente vai saber a história do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse grande amor incondicional de Deus se revela na Bíblia toda. Então nós vemos, Senaqueribe tornou a cidade em capital. Senaqueribe tornou a cidade em capital do seu império em cerca de 700 anos antes de Cristo, que foi algum tempo depois de Jonas. Ficava a mais de 800 quilômetros da Palestina, um longo caminho a ser percorrido a pé. Sua malícia, grande malícia, os pecados de Nínive não foram descritos, mas a cidade era grandemente conhecida como o centro do culto à fertilidade e por sua crueldade para com as vítimas de guerra. Era conhecida por toda a perversidade que fazia. Tarsis também deve ser identificada como uma colônia de mineração semita, localizada exatamente ao oeste de Gibraltar, na foz do rio Guadalquivir. Nós vemos Gênesis 10, 4, Isaías 23, 1, Ezequiel 27, 12,
Tudo isso nós vemos em relação ao assunto que estamos falando. Na mente de Jonas, fugir para Tarsis era fugir o mais longe possível de casa. O foco era esse, fugir para o mais longe possível. Era justamente Tarsis o lugar indicado para ele fazer sua fuga, porque era o mais longe possível. Jope, o porto mais próximo da parte central da Palestina, e na antiguidade, um dos poucos lugares ao longo da costa oriental do mar Mediterrâneo, onde se podia estabelecer um porto. Primeiro livro dos Reis 5:9, segunda Crônicas 2:16, também nos ajuda a saber sobre isso. Da presença do Senhor, esta frase, que foi repetida 2 vezes, deve se relacionar à vinda da palavra do Senhor a Jonas. Jonas pensava erradamente que, afastando-se o mais possível de Nínive, podia anular a ordem do Senhor. Considerando que no mar Mediterrâneo oriental as tempestades só costumavam ocorrer no fim do outono, os marinheiros deviam estar pensando que tinham tempo suficiente para alcançar Tarsis sem perigo. Esta tempestade fora de época, enviada pelo Senhor com um propósito especial. Era por causa de Jonas que estava acontecendo. Coisas especiais, coisas que não é o normal acontecer, acontece na vida de alguém que foge do chamado de Deus. Tiremos logo essa lição. Aquilo tudo que estava acontecendo, aquele naufrágio, aquele problema todo do navio, não era o tempo, não era tempo. Nesse período não tinha tempestade, mas de repente estava aquela tempestade por causa da presença de Jonas naquele navio. Isso já tiramos uma lição. Não fuja do que Deus tem determinado, porque situações podem serem criadas que não são normais, simplesmente para que você volte e faça o que Deus tem de propósito para a sua vida. Não vamos ser como Sansão, que deixou para cumprir o propósito de Deus na vida dele na hora da morte. Morreu ele e todos os inimigos de Israel que deveriam ser mortos por ele, mas não nessa circunstância. A mesma coisa o que está acontecendo aqui com Jonas. Ele foi chamado e Deus criou circunstância para que ele viesse a cumprir o seu propósito. Hoje, para nós, não fica diferente. Quantas pessoas estão tendo sofrimentos que não iam passar, simplesmente porque não ouve o que Deus tem falado na sua palavra. E o foco aqui para nós é justamente tirar as vidas da mão de Satanás. Quantas pessoas estão sofrendo por causa disso? Eu mesma já sofri por causa disso. Estava numa viagem de um aniversário de um neto, quando de repente nós fomos assaltados na porta do templo. Eu e os meus netos que estavam dentro do carro, tudo que tinha dentro do carro, celulares, computador, tudo foi levado juntamente com o nosso carro e nós ficamos zerados, sem nada, de pé e sem nada. E o pessoal que estava dentro do templo assustado sem poder fazer nada. Eles levaram o nosso carro, depois que eles saíram, foi que o pessoal saiu de dentro do templo para poder saber o que estava acontecendo. Na verdade, já estavam sabendo, só para nos socorrer, na verdade. Então, o que foi isso? Isso são circunstâncias que Deus cria para a gente saber. Por que o mundo está assim? Por que as pessoas estão assaltando na porta de uma igreja? Por que vão fazer isso com a gente? Porque foi aquele lugar onde a gente não foi, aquele marginal que a gente não foi lá falar, tira da mão de Satanás, que agora vem na porta da igreja e toma tudo que nós temos. Aconteceu comigo e isso tudo é lição das nossas vidas. São circunstâncias que Deus cria para despertar a nossa mente, o nosso coração para a sua palavra. O Senhor não mandou que a gente fizesse isso? Tirasse as vidas da mão de Satanás, saqueasse o inferno, ganhando, consolidando, discipulando e enviando? Por que está esse caos na terra? Quando o Senhor Deus também fala em 2 Crônicas 7:14, que se a gente orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, nos arrepender dos nossos maus caminhos, Ele vem e sara a terra. Então, por que a terra está assim? Ao ponto das igrejas não serem mais respeitadas. Os templos não são respeitados. Pessoas assaltando os líderes, como aconteceu comigo.
e o apóstolo Elias na porta de um templo. Por quê? Era um aniversário do nosso neto, mas nós estávamos também no culto, era culto. As duas coisas juntas. E aí aconteceu isso. Então a gente sabe que assim como aconteceu com Jonas, aquele rebuliço todo naquele navio, porque ele estava fugindo do propósito de Deus, está acontecendo conosco hoje. Não se esqueça, o Deus de Jonas é o mesmo Deus de hoje. Qualquer um que sai do propósito, Deus traz, vamos dizer a expressão bem comum, na tora. Porque tem um propósito, quando ele escolhe, ele move céus e terra para que você cumpra o propósito dele. Você foi escolhido. Os escolhidos têm propósito. Nós temos um propósito, sermos amigos de Jesus, fazer o que ele nos manda, como está escrito na palavra. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então está aqui essa situação. Nós estamos vendo uma situação como essa aqui no livro de Jonas, por causa do homem achar que Nínive não merecia. É assim que a gente faz. Não merece eu arriscar minha vida para ir num bairro marginalizado. Eles não quiseram nada com Deus, foi eles que fizeram essa escolha. Que tem a ver que eles tiveram um pai que foi um alcoólatra, que teve uma mãe que vivia se prostituindo e que gerou isso na cabeça deles, que eles deveriam crescer fazendo mal, roubando, matando. Não tem nada a ver com isso. É assim que a gente faz. Como se a gente fosse os bonzinhos. Nós somos alcançados pelo Senhor, pela sua misericórdia. Ele nos escolheu, nos entregou a Jesus, e Jesus disse: vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, ide e fazei discípulos. Foi isso que ele deixou para nós. E aí, nós não fazemos, Deus vai e pega a gente. Venha fazer. Será que eu não aprendi com isso, essa lição? A caminhonete S10, computador, celulares, e louvamos ao Senhor que nos deixou com vida. Porque Deus é maravilhoso. Aí só foi para despertar que minha obrigação é estar tirando essas vidas do inferno para que elas não venham fazer o que fizeram comigo e com outros. É claro que vai ter aqueles que a gente vai falar e que não vão aceitar Jesus. Mas nós temos prova disso, e na cruz onde Jesus estava, tinha um de um lado do outro, um aceitou e outro não. Mas a nossa obrigação é falar. Jesus estava ali como exemplo naquela cruz. Os dois viram que Jesus era exemplo de inocência, estava morrendo pelos pecados dele, mas somente um reconheceu. A nossa obrigação é fazer isso, ir falar, mostrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Uns vão reconhecer e outros não, mas você não vai estar levando a culpa de não ter pregado o evangelho. Dizer assim: eles vieram me assaltar aqui na porta porque eu nunca fui lá. Não, você foi, tem sua consciência tranquila. Se aquele que não recebeu Jesus vier te assaltar, você sabe muito bem que você não foi culpada dele estar naquela vida, porque você já foi lá. Então a gente tem que entender que não é uma Bíblia que foi escrita só para aquele tempo, só para Jonas. Ficou tudo escrito para nós, para a gente entender. O propósito de Deus na nossa vida não pode falhar, não pode faltar o cumprimento. Todos na Bíblia que foram chamados para determinada ação que Deus chamou, Deus fez tudo, criou circunstância até que cumprisse. Então, não deixe Deus criar circunstância, não. Vai pregar o evangelho pelo menos para seus parentes, vai pregar o evangelho pelo menos para seus colegas de trabalho, pelo menos para seus colegas de faculdade, pelo menos para sua vizinhança, logo que você ainda está com timidez, com medo de chegar no lugar onde estão os marginalizados, mas ore e coopere para aqueles que têm coragem de poder ir. Tem muita gente querendo ir e não pode porque não tem a comida para levar. A gente não vai para lá sem comida, não vai para lá sem sapato, sem calçado para dar ao pessoal, porque eles estão com fome. Então a gente precisa ir para um lugar desse, mas não tem que ter a sabedoria, levar o pão de cada dia. Então você não vai? Pelo menos cuide dos que estão perto de você, colegas de trabalho, fale de Jesus para eles, para todos que você vê na fila de um supermercado, logo que você não tem coragem de ir, porque a coragem está dentro de você, é o Espírito Santo. Mas se você não tomar posse, ele não vai fazer. Aí então você pelo menos diz: meu Deus, me perdoe que eu não estou querendo usar essa coragem do Espírito Santo, não. Eu continuo querendo ficar do jeito que eu sou, vou pregar o evangelho por aqui mesmo, mas eu vou enviar apóstolo. Já está começando, já tem 2 células, uma em um bairro no outro, bairros marginalizados. Eu vou contribuir para que ela possa, vou primiciar, você que nem dá primícia,
ou primiciar para que ela possa ir em outro bairro, completar o terceiro, quarto, quinto, enquanto Deus é vida para ela, e ela ter dinheiro para levar tudo que eles precisam, porque não se entra no lugar onde tem alguém com fome para pregar sobre o pão da vida, que é Jesus, sem dar o pão material. Então, em nome de Jesus Cristo, recebemos já uma lição aqui em Jonas, capítulo 1, e eu espero que todo o livro estejamos atentos para Deus estar falando e a gente entendendo o que Ele está falando. Eu espero que vocês também não se esqueçam que esses assuntos devem estar sendo respondidos no seu questionário e enviado para a apóstola Rai. E não se esqueça que o nome do seu discipulador tem que ser colocado lá no comentário do YouTube. Não se esqueça de todas as recomendações que eu tenho dado em relação também ao culto da imersão, que é o primeiro sábado de cada mês, onde o seu líder de congregação, juntamente com o seu discipulador, estarão responsáveis por levar vocês que são discípulos e estarem nesse culto apresentando do que vocês estudaram durante o mês, em forma de cânticos, em forma de pregações de 15 minutos, em forma de teatro. Os capítulos podem ser apresentados em forma de teatro, em forma de jograis, e apresentar a palavra de N maneira, porque vocês amam a palavra e tudo que Deus quer é que não se aparte da nossa boca a palavra que está nesse livro chamado Bíblia. Então, no primeiro sábado de cada mês, das 14 horas até as 19 horas, nós estamos em festa. É uma tarde de consagração e todos os discípulos e discipuladores não podem esquecer disso. Isso é obediência. Quem obedece como o melhor da terra. Então, quando você não puder ir por um motivo justo, que você sabe que Deus está ali aprovando no motivo, você participa para a apóstola Rai, porque é uma maneira de ser obediente também, quando a gente honra a pessoa, não é somente porque fez o que mandou, mas que explica porque não pode fazer aquilo que a pessoa está mandando fazer. Isso também é honra, isso também é obediência diante de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.